Quando as piores secas do século queimaram a terra, milhões de hectares de culturas simplesmente morreram. Mesmo os sistemas de rega mais avançados falharam. Mas numa quinta de montanha isolada, os jardins permaneceram violentamente verdes. Sobreviveram ao sol escaldante sem uma única gota de rega artificial durante meses. Não usaram fertilizantes químicos. Não usaram rega gota a gota dispendiosa. O segredo que mantinha tudo vivo estava enterrado profundamente na terra. Madeira morta, em decomposição. Como é que enterrar ramos velhos cria um motor biológico que se rega a si próprio durante 20 anos? E mais importante, por que é que a indústria agrícola multimilionária está aterrorizada que descubra isto? Bem-vindo à ciência esquecida da Hügelkultur, uma palavra alemã que se traduz simplesmente por cultura de colina. Muito antes da invenção de produtos químicos sintéticos e tratores a diesel, os agricultores de toda a Europa de Leste compreendiam uma verdade fundamental sobre a natureza. Sabiam que para cultivar alimentos verdadeiros não se luta contra a terra. Mima-se-a. A agricultura industrial moderna está obcecada com a destruição. Todas as estações, arados pesados de aço, rasgam violentamente a camada superficial do solo. Retiram a vida orgânica, deixando a terra nua, exausta e completamente viciada em fertilizantes artificiais só para se manter viva. Mas os antigos praticantes de Hügelkultur fizeram exatamente o oposto. Estudaram as florestas profundas e intocadas. Florestas que conseguem sobreviver a séculos de ondas de calor brutais sem uma única gota de rega humana. Perceberam que o antigo solo da floresta era, na verdade, uma esponja gigante em decomposição. E descobriram como cloná-la. Em vez de queimar troncos caídos e limpar ramos mortos, recolhiam-nos. Cavavam trincheiras pouco profundas. Compactavam a madeira dura firmemente na terra e depois enterravam-na sob uma espessa camada de solo para criar montes de plantação elevados. Não estavam apenas a limpar resíduos de jardim. Estavam a construir uma reserva biológica viva e subterrânea. Um sistema de manutenção zero que os manuais de agricultura moderna decidiram convenientemente apagar da história. Para entender por que é que esta reserva subterrânea supera a rega moderna, temos de olhar para debaixo da terra. Temos de olhar para a guerra microscópica que acontece logo abaixo das raízes. Quando se enterra um tronco maciço de madeira dura, ele não fica apenas lá parado. Está a desencadear uma poderosa reação biológica. O cerne dessa madeira é construído a partir de dois polímeros naturais incrivelmente resistentes: lenina e celulose. Na escuridão do solo, um exército silencioso acorda. Fungos micorrízicos. Estas fibras microscópicas atacam a lenina. À medida que comem lentamente a madeira densa, alteram completamente a sua estrutura física. O tronco sólido apodrece, fratura-se e expande-se. Torna-se um favo de mel microscópico, uma esponja subterrânea massiva. Quando vêm as chuvas fortes, esta madeira em decomposição absorve até 5 vezes o seu próprio peso em água. Impede que o seu jardim inunde. Mas o verdadeiro poder é libertado durante uma seca severa. Quando a terra circundante se transforma em pó seco, a madeira liberta lentamente a sua água armazenada por ação capilar. Alimenta as raízes das plantas gota a gota, exatamente quando mais precisam. Mas a água é apenas metade da equação. O processo de decomposição gera energia física. Isto cria uma reação termofílica no interior do monte. A madeira em decomposição atua, na verdade, como um aquecedor biológico. Aquece a zona radicular em vários graus. Isto significa que as suas sementes germinarão muito mais cedo na primavera gelada e as suas plantas sobreviverão às geadas mortíferas do inverno. Não há magia aqui. É pura física e biologia celular.
está a transformar uma árvore morta num reservatório de água automático e com temperatura controlada. Se pensa que esta reação biológica é apenas uma pequena experiência de quintal. Precisa de ver o que aconteceu numa montanha gelada na Áustria, a 1.500 metros acima do nível do mar, no fundo dos Alpes. O vento é brutal. Os invernos descem regularmente bem abaixo de zero. Especialistas agrícolas chamam a isto uma zona morta. Dizem que nada de valor pode crescer aqui sem uma intervenção industrial massiva. Mas um agricultor rebelde chamado Sepp Holzer provou que estavam todos completamente errados. Ele não construiu estufas milionárias. Ele não instalou bombas de rega elétricas massivas. Em vez disso, transformou 45 hectares de rocha sólida e terra fina numa vasta rede de montes de Hugelkultur. Enterrou troncos de árvores maciços ao longo dos contornos naturais da montanha. Criou barreiras contra o vento e armadilhas solares maciças a partir de nada mais do que terra e madeira em decomposição. Os resultados abalaram a ciência agrícola moderna. Enquanto as quintas comerciais vizinhas compravam desesperadamente água cara durante as secas extremas do verão europeu. A sua montanha prosperou sem que ele movesse um único dedo, por causa daqueles aquecedores biológicos subterrâneos de que acabamos de falar. O solo permaneceu incrivelmente quente. Ele está agora a cultivar com sucesso limões, kiwis e uvas, bem no meio dos Alpes gelados. É um sistema completamente autossuficiente. Uma floresta de alimentos de 45 hectares, funcionando inteiramente com madeira morta e gravidade. Quando se vê este paraíso verde impossível rodeado por neve rigorosa, muda completamente a sua perspectiva. Percebe que se este sistema pode conquistar os Alpes, pode facilmente conquistar as piores secas na sua vizinhança. Só precisa de saber como construí-lo corretamente. Não precisa de 45 hectares de montanha para construir isto. Pode encolher todo este motor biológico para caber perfeitamente num pequeno quintal. Só precisa de seguir o plano. Primeiro, cave uma trincheira rasa, com cerca de 30 centímetros de profundidade. É aqui que assenta a sua fundação. Quer os troncos mortos mais grossos que conseguir encontrar. Mas deve ter um cuidado incrível aqui. É aqui que a maioria dos iniciantes falha completamente. Não pode usar qualquer madeira. Deve evitar absolutamente espécies tóxicas como a nogueira preta. Contém químicos naturais que literalmente envenenarão as suas sementes de vegetais. Também precisa de se manter afastado de cedro e eucalipto. Essas madeiras são naturalmente concebidas para resistir à decomposição. Elas lutarão ativamente contra os fungos subterrâneos. Quer madeira dura simples que se decomponha bem. Carvalho, ácer, bétula ou madeira velha de macieira. Assim que a sua fundação pesada estiver assente, tem de desarmar a maior armadilha do Hugelkultur, o bloqueio de nitrogênio. Quando os fungos começam a comer agressivamente a madeira crua, retiram grandes quantidades de nitrogênio diretamente da terra. Se plantar as suas sementes diretamente em cima deste processo, as suas plantas ficarão amarelas e morrerão de fome na primeira estação. Para quebrar o bloqueio de nitrogênio, tem de preencher os espaços vazios entre esses troncos pesados com combustível puro. Precisa de camadas grossas de aparas de relva verde, restos de cozinha em decomposição, ou estrume animal rico. Finalmente, enterra todo o monte sob uma espessa camada de terra superficial e cobre-o com uma manta morta orgânica pesada para reter a umidade no interior. Quanto maiores os troncos na base, mais tempo o sistema funciona. Um monte à altura da cintura, construído com troncos de árvores grossos, alimentará e regará os seus vegetais durante as próximas 2 décadas. Então, se este sistema funciona tão impecavelmente,
Por que é que está completamente ausente dos manuais de agricultura moderna? Por que é que as grandes redes de jardinagem na televisão nunca falam sobre isso? A resposta é sempre a mesma: lucro. Não se pode patentear um ramo de árvore em decomposição. Não se pode colocar um código de barras em madeira morta e vendê-la a um agricultor todas as primaveras. O império agrícola moderno não foi concebido para o tornar independente. É um modelo de negócio brilhante construído inteiramente sobre a dependência forçada. Pense nisso. Eles vendem-lhe fertilizantes sintéticos. Esses sais químicos dissolvem-se incrivelmente rápido. Mas para os fazer funcionar, tem de bombear grandes quantidades de água para a terra. Essa água lava os químicos diretamente para além das raízes e para as águas subterrâneas. O seu solo fica morto e as suas plantas começam a morrer de fome outra vez. Então, o que acontece a seguir? É forçado a voltar à loja. Compra mais produtos químicos. Compra linhas de gotejamento de plástico caras. Compra temporizadores de rega eletrônicos. Fica preso num ciclo interminável de compras. A Rugel Culture destrói violentamente todo esse modelo de negócio. Quando constrói uma reserva subterrânea de madeira e manta morta natural, fecha o ciclo. Cria um ecossistema permanente e autoalimentável. Um método de jardinagem que exige que não compre absolutamente nada durante os próximos 20 anos é o pior pesadelo para uma corporação química multimilionária. E é exatamente por isso que eles querem que seja enterrado. O verdadeiro poder não vem de um laboratório químico. Vem da observação de como o mundo natural sobreviveu durante milhões de anos. Quando enterra o primeiro pedaço de madeira no seu quintal, está a fazer muito mais do que apenas construir um canteiro de jardim. Está a fazer uma declaração de independência. Está a recusar ser um cliente permanente de um sistema industrial falido. Da próxima vez que uma tempestade forte derrubar um ramo no seu quintal, não o deite fora. Não chame a câmara para o remover. Cave uma trincheira rasa. Enterre-o na terra. Construa o seu primeiríssimo motor biológico. Comece pequeno. Mesmo um pequeno monte pode mudar completamente a forma como entende a terra. Alguma vez deixou acidentalmente um tronco em decomposição no chão e notou o solo rico e escuro que se formou logo por baixo. Partilhe a sua experiência exata na secção de comentários abaixo. Queremos ler as suas histórias. E se está pronto para finalmente se libertar do ciclo químico, carregue no botão de subscrever agora mesmo. Junte-se a nós enquanto continuamos a desenterrar os segredos agrícolas esquecidos que tentaram apagar da história. Recupere o seu solo. Vejo-o no próximo vídeo.